Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo de Fole. Hoje eu vou conversar com esse grande sanfoneiro, já conheço ele faz um bom tempo, admiro muito o trabalho desse cara, ele é um grande compositor, e ele tem um álbum que está aí no mercado, que ele tocou sanfonas da Bumba, Triângulo, cantou, e ficou um álbum maravilhoso, na minha opinião, representa bem o que é o forró pé de serra. Vou conversar com Duca Santos. Salve, meu querido, beleza? Salve, salve, Jorginho, meu amigo. Prazer imenso estar aqui, podendo conversar contigo. Este papo de fole vai ser maravilhoso. Só coisa boa pela frente aí. E aí, como é que tá as coisas? Tudo ótimo por aqui, melhor agora. Tô falando aqui de Itaúnas, Espírito Santo, e o Duca tá falando lá de São Paulo. Não é isso? É isso mesmo, Jorginho. Tô aqui na minha terra natal, aqui em Osasco. Lugar maravilhoso. Terra boa danada. Eu sou nascido em São Paulo também. Minha mãe é paraibana, veio novinha para São Paulo, mas eu sou nascido em São Paulo. Então você é meu conterrâneo. Nego velho, eu queria aproveitar e te perguntar como a sanfona e o forró, como eles entraram na sua vida? Como que o forró entrou na minha vida, Jorginho? Ah, foi quando surgiu mesmo o forró universitário, né, aqui pra gente. No meados aí de 1998 para 2000 ali surgiu o Fala Mansa, né, onde veio aquele boom. Eu já tocava um violão, tocava aí músicas populares brasileiras no violão. Estava começando, mas já estava tocando alguma coisinha. E eu tinha um grupo de amigos que já tinha uma banda de forró universitário chamada Chinela Torta, e um dos integrantes me convidou para fazer parte do grupo deles, né. Onde tudo começou, o meu contato com forró. Eu não era de ouvir forró, mas eu conversei com meu pai tudo aqui e falei: "Pai, recebi um convite de fazer parte de uma banda de forró", ele me apoiou e falou: "Vai lá filho, você é novo ainda, vai viver essa experiência na sua vida aí, e bora que bora". Aí eu comecei a tocar lá o forró universitário, né, e os meninos me passaram um CD, que era aquele CD, o primeiro CD do circuito forró universitário, né. Aí eu fiquei aqui em casa tirando todas as músicas. E quando eu tirei as músicas, aí comecei a ensaiar com os caras, tal, e já começamos a tocar na frente de uma faculdade aqui, daqui de Osasco. E onde tudo começou, foi meu primeiro emprego. Começou a entrar um dinheirinho lá, meu, falei: "Ah, aqui que eu vou ficar", nunca tinha trabalhado em outra coisa, eu estava com meus 16 anos de idade, né, e, aí esse foi o início mesmo. Eu falei: "Ah, tô ganhando meu dinheirinho, aqui que eu vou ficar". Acho que foi assim, meio que por um acaso, assim, né, esse forró na família. Ninguém é do Nordeste, sabe, não tenho influência nenhuma, assim, de familiares, de pais que toca. Meu pai não tocava nada, meu pai era mais da literatura, né, minha mãe também não. Foi, acho que um chamado mesmo, era pra ser. Muito legal, velho, conhecer a história, assim, de alguém que nasceu mesmo em São Paulo e leva o e representa, né, o forró pé de serra, que é do Nordeste e tal. Muito legal. Ô, velho, você falou dos 16 anos, e você ficou até com qual idade tocando só o violão como instrumento harmônico e cantando? Então, aí quando eu comecei, Jorginho, aí eu comecei a ver que os grupos de forrós universitários tinha sanfona, né, só que era difícil de encontrar sanfoneiro, aqui não tinha acesso mesmo, né. Pra você ter uma ideia, nessa época não tinha nem YouTube. Então, eu permaneci aí tocando violão nessa banda, acho que durante uns 2 anos mais ou menos, até eu ter o interesse de tocar sanfona, porque era a única maneira de ter sanfona na banda, pois a gente não achava. Passou até 2 sanfoneiros nessa banda, mas eles já tinham outra banda, né, era meio que freelancer. Eu falei: "Ah, o único jeito era eu aprender mesmo a sanfona para poder seguir em frente com a galera, senão não ia ter jeito, e a banda ia ter que ter, outros instrumentos, sei lá, uma guitarra solo, rabeca, qualquer tipo de coisa assim pra poder seguir, porque sanfona eu não achava não, cara, era trampo. Aí eu comprei minha primeira sanfona, aí onde tudo começou, mas foi do 16, foi com 18 anos de idade que eu tive minha primeira sanfona. Ah, 18 anos acho uma idade bacana pra
pra pegar na sanfona, pra começar na sanfona? Você não estava iniciando na música, né, você estava iniciando num instrumento novo. Acho bacana. Ô velho, você frequentava as casas de forró em São Paulo, assim, como dançarino ou pra ir assistir o forró, ver as bandas, sem ser como artista ou como sanfoneiro? Tipo KVA, Danado de Bom, Projeto Equilíbrio? Não, antes disso eu não saía pra ir pra forró. Meu primeiro contato foi com a banda mesmo, né. E então a gente só saía de casa, assim, pra ir tocar. A gente eu era menor de idade, então não tinha carro, não tinha nada, e Pinheiros era longe, né, não trabalhava, não tinha dinheiro direito, né. Foi bem depois que eu comecei a frequentar as casas de shows, pra poder ver as outras bandas, né, pra poder ter influências, né. E o trio Maracaia, que foi quando eu te conheci na época, não sei se era trio Maracaia ou só Maracaia que vocês chamavam o projeto da banda, mas, como que foi, velho, esse momento de você decidir juntar com os meninos? Acho que era o Abner e o Jabá na época, não era? É isso mesmo, era a banda Maracaia. A banda Maracaia, ela foi uma evolução da banda Chinela Torta, né, onde foi saindo alguns integrantes, né, que não tinha muito comprometimento, e foi entrando outros caras que estavam afim, né, de trabalhar, de ter uma coisa mais séria. Onde entrou o Jabá, entrou o Abner, né, tinha o Rogério Maia no baixo, tinha o Claudinho no cavaco, né, eu na sanfona e voz. Esse período também, antes de eu assumir a sanfona e voz na banda Maracaia, o Verinho, da banda Praieira, sanfoneiro, ele iniciou com a gente nesse início da banda Maracaia, né, antes de eu assumir a sanfona. Eu tocava violão e ele que tocava a sanfona. E a gente tocou muito tempo ali no Remeleixo, ali, né, abrindo show pra várias bandas, né, de sexta-feira, não sei se você lembra, mas, foi logo depois da banda Chinela Torta aí, né. Eu lembro sim do sanfoneiro Verinho tocando com vocês. Eu peguei essa época, velho, que eu ia no forró pra eu não dançava também, comecei a dançar depois de alguns anos, mas gostava de assistir. Pois é, porque essa época ainda aí, eu estava começando ainda a tocar sanfona, então pra subir num palco, assim, do Remeleixo, tinha que estar tocando muito bem, entendeu. Aí que eu comecei a estudar, o Verinho me passou algumas coisas, né, tal, começou a abrir mais a minha mente, aí ele saiu da nossa banda, né, e foi fazer outras coisas da vida dele aí, onde que realmente eu bati no peito e falei: "Agora eu vou ser o sanfoneiro". E quais foram as casas que vocês já tocaram quando o nome do projeto passou a ser Maracaia? Ah, então, a gente passou ali no na Faria Lima, ali no Açaí Praia, no Remeleixo mesmo, lá no Projeto Equilíbrio também, e mais aqui na nossa região de Osasco, né, nessa época, assim, com a banda mesmo, mas festas corporativas a gente tocava também bastante, que ainda não era muito conhecido. Teve um forró também que era no Particulino, ali em Pinheiros também, a gente chegou a tocar. Era essas aí mesmo, mais próxima a gente aqui ainda, a gente ainda não pegava a estrada ainda pra tocar com a banda Maracaia, com o trio Maracaia depois que a gente conseguiu passar por vários estados do Brasil aí. Massa, massa demais. Tô relembrando aqui os momentos. Eu ouvi muitas vezes vocês tocando no Açaí Praia e em alguns outros lugares. Ô velho, e me fala, queria conversar um pouquinho sobre composição, sobre gravação também. Então como é que é o seu processo de composição, até o momento que você pega na sanfona e fala: "Ah, vou fazer uma introdução assim", e me conta como é que é esse processo. Bom, Jorginho, não sei se eu já te comentei contigo, meu pai ele foi escritor, escreveu mais de 12 livros, né, ele adorava escrever, mexer com papel, essas coisas. E eu acho que então eu tive esse dom de escrever também, né. Eu tive facilidade quando eu parava para escrever, saía até rápido a música. Quando, eh, eu não estava com a sanfona, eu fazia a letra. Primeiro, né, já meio que mentalizava, cantarolava a música ali, depois eu pegava a sanfona. Quando eu estava com a sanfona, às vezes eu ficava fazendo alguns arranjos,
antes de existir alguma música, eu falava: "Caramba, vou deixar reservado esse arranjo aqui já, para alguma música que vem pela frente aí". Então aquilo já me inspirava a terminar uma música, fazer uma música rápido, a terminar ela, porque já estava ali aquele arranjo esperando uma música chegar, né. Mas era mais ou menos assim. Depois a gente vai pegando um formatinho já, né, de compor e arranjar, que fica mais fácil, mas não é não não é fácil não, cara, até pegar essa manha aí, demora tempo. Tempo, tempo, tempo. E não tem também uma receita, né, que você falou: "Ó, segue assim e faça sua composição". Realmente, às vezes você faz um pedaço da letra aqui, às vezes você vai fazer uma caminhada na rua e compõe um verso. Enfim, tem inúmeras formas. Tem gente que chega, senta e constrói a letra rapidinho ali, que foi como você falou. Já aproveitando esse gancho, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua discografia, das canções que você já gravou e tem lançado no mercado. Então, Jorginho, eu tenho 3 álbuns gravados, né, que o primeiro é o Forró da Pesada com 31 músicas. Eu gravei aqui no estúdio que eu tenho aqui em casa, né, esse primeiro onde eu gravei todos os instrumentos, que aventura, mas demorou, mas saiu. Esse CD aí foi bacana, a galera ouviu bastante. O meu segundo álbum é o Bailado Bom, com 7 músicas autorais e 3 regravação. E por último, é o Forró Sem Fronteiras, que a gente acabou de lançar, tá fresquinho aí, em todas as plataformas digitais. Convido a todos aí para poder ouvir e apreciar esse novo trabalho aí de Duca Santos. E é isso. Nesse último aí, o Forró Sem Fronteiras, entrou algumas músicas do primeiro disco que eu quis regravar, porque naquela época eu não tinha tanta experiência assim, eu acabei evoluindo, e eu falei: "Essas músicas poderiam ser melhor", aí eu regravei com mais qualidade, para o povo ouvir aí com mais qualidade, né, nas plataformas digitais. E estamos na batalha até hoje. E tenho 3 singles também, né, que é o De Norte a Sul, que é a música do nosso videoclipe, né, tem o Sou do Forró e a Cabrocha Bonita. Também encontra lá nas plataformas digitais, no nosso perfil Duca Santos Meninos do Groove. E nós vamos deixar o link aqui na descrição também, pra galera ouvir as suas músicas. Quem foi ou quem foram os compositores que você regravou? Bom, nesse CD Bailado Bom, são 3, né. A primeira música que eu gravei, de outro compositor, que é do Toninho Melodia, que é um forró sambado, né, essa música chama-se Lê Bolívia. A outra música foi do Fuba de Taperoá, com Tempero Bom. E a terceira música é Quando Vejo Você, de um grande amigo meu lá do Espírito Santo, da banda Macucos, o Fred, né. Aí ele eu achei muito legal essa música e acabei incluindo no meu disco, mas o restante é tudo autoral. Entendi. Essa é aquela lá: "Quando vejo você", uma coisa assim, né? Fica essa melodia dessa música. Ela é linda, cara, parabéns. É essa mesmo. A galera gosta demais dessa música aí, graças a Deus deu uma alavancada aí na carreira essa música, entre as outras também, né, muito boa. Dudu, em algum momento aqui na nossa conversa, você falou sobre as bandas de forró universitária e tal. Eu queria puxar a nossa conversa para esse lado. Existiu, né, não sei se existe até hoje, essa questão até um pouco polêmica do forró pé de serra e o forró universitário. Qual que é a sua opinião, cara, sobre esses 2 tipos de forró? Ou nem sei dizer se são 2 tipos de forró, pode ser que sejam a mesma coisa, mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Bom, como o forró pé de serra ele já existe há muitos anos, né, foi um dos primeiros ritmos musicais, eu acredito aí que do Brasil, né, então ele vem até hoje aí existindo. O forró universitário ele vem bem depois, né, que nem eu te falei ali, né, meados de 1998, por ali, pelo menos que eu descobri, né, esse forró universitário, onde deu super certo aí, através do Fala Mansa, né. Até hoje ainda eles representam o forró universitário entre outras bandas, Rastapé, Bicho de Pé, né, o Peixe Elétrico. E
Então tem o Raiz do Sana também, eles fizeram a jornada deles, sabe, com um linguajar mais moderno, popular, onde a gente do sudeste aqui entendesse, né, esse linguajar, porque os dialetos da música nordestina já é mais difícil da gente entender, a galera lá do nordeste consegue entender. Mas eu comecei a gostar um pouco mais do forró pé de serra, porque eu sempre senti mais swing quando eu ouvia um forró pé de serra, parece que tinha um pouco mais de malandragem, assim, sabe, nas músicas, então isso mexia com o meu corpo, entendeu. Então é legal quando a gente ouve uma música ou vai tocar uma música que aquilo tenha balanço, tenha swing, sabe. Então foi uma preferência minha. Tem gente que prefere forró universitário, mas eu acho que tá dentro do forró. É só um estilo mais popular, um estilo mais moderno, digamos assim, né. Eh, e é isso, eu acabei preferindo tocar o forró pé de serra, que foi o que mais me agradou, apesar de saber tocar, assim, um pouco de forró universitário, que eu vim dessa geração, né, mas tô até hoje aí defendendo a bandeira do pé de serra. Entendi, entendi demais a sua visão. Me fala aí, velho, algumas bandas de forró ou trios que você gosta, assim, de ouvir, já ouviu no passado, escuta agora? Os trios de forró que eu mais gosto, bom, no passado eu ouvia bastante, que nem eu te falei, os trios, assim, que tinha mais aquela malandragem, assim, no jeito de cantar, né, por exemplo, o Trio Nordestino eu gostava muito, os Três do Nordeste, né, o Jackson do Pandeiro, que era que era meio sambado, assim, sabe, meio coco. Isso, nossa, me agradava demais. O Josi Batista também. Josi Batista era sensacional quando eu ouvia, cara, eu ficava doido, velho. Fubá de Taperoá também, meu, você é louco. O cara é mestre demais, foi um mestre, né. Infelizmente a gente perdeu ele aí, Deus o tenha. Eu gostava muito do Fubá de Taperoá, o Manezinho Silva também, coco, sabe. Esse lance do forró meio repente, eu acho que isso fez com que eu tivesse esse estilo hoje do Lucas Santos, assim, sabe, mais mais cadenciado, mais quebrado, assim, sabe, pra galera dançar. Eu gosto de todos esses que você falou, e acho que o seu som é muito balançado mesmo, velho. Realmente quem não estiver dançando ali no seu show, ou tá com o pé quebrado ou tá doido da cabeça. Ô velho, eu queria saber como foi a sua experiência em Vitória, lá no Espírito Santo. Você se mudou pra lá em algum momento e passou bons anos lá, né, montou uma formação de um zabumbeiro triguense, vou deixar pra você falar quem são eles, quem foram eles. Então me conta aí, como é que foi essa experiência em Vitória, no Espírito Santo? Bom, Jorginho, eu fui pra Vitória, Vila Velha, na verdade, através de um convite da banda Comichão. Os cara parceirão, eles tinham um sanfoneiro lá da banda deles que resolveu sair da banda. Os caras fizeram uma pesquisa aí, meu, de sanfoneiros pelo Brasil, e tal, né. Aí os caras me encontraram pela internet e fizeram uma proposta. E isso, a banda Maracaia já estava meio que pra acabar, né, eh, a galera já estava com outro tipo de trampo, né, então eu falei: "Quer saber, eu vou aceitar esse convite e vou ir lá para o Espírito Santo passar uma temporada da minha vida". Falei com meu pai aqui, ele falou: "Vai lá filho, vai curtir lá, vai tocar, se der errado você tem sua casa aqui, você volta, né". Aí eu fui, cheguei lá, toquei com os caras lá, com a banda Comichão, acho que por uns 6 meses mais ou menos. Só que eu gostei tanto de lá porque tinha qualidade de vida, né, Jorginho. Sabe como é que é praia, sabe, forró, aquilo me conquistou de uma forma, cara, que é totalmente diferente, né, daqui do estado de São Paulo, naquela correria e tal, aí quando você se vê morando na beira da praia, você fala: "Meu Deus, isso aqui é vida, né". Aí, acabou de não dar certo, de tocar com os meninos lá, porque eu já cantava, né, e tocava, e lá na banda Comichão, eu era só sanfoneiro, então fazia falta eu cantar, eu ter o meu trabalho, né.
Então eu conversei com os meninos lá da banda Comichão, falei: "Ó, vou seguir adiante minha carreira aí, obrigado por esse convite maravilhoso, de ter dado essa oportunidade de morar aqui no Espírito Santo, de conhecer vocês. Até hoje nós somos irmãos, né". E é isso, aí eu começou a minha jornada lá no Espírito Santo, né, aonde eu conheci alguns zabumbeiros, né, o Vasquinho, né, que toca no trio Maracá, conheci o Jebinho, The Blaze, eh, outros zabumbeiros lá que fazia freelance comigo na época, que eu não conhecia muito bem, assim, a galera ainda, mas depois eu fui conhecendo, aí começou o projeto, né, do Ca Santos lá na região, né, a galera já sabia que eu tocava sanfona e cantava, aí comecei a me aventurar lá, até fixar mesmo com um zabumbeiro marreta, que eu trouxe ele lá do Rio de Janeiro para poder tocar comigo, né, fiz esse convite para ele, vim morar em Vila Velha, aí trouxe ele para Vila Velha, aí conheci o PJ também através dos meninos do Comichão, que ele trabalhava com humor, eh, e aí ele tinha o sonho de tocar triângulo e tocar comigo, ele sempre vinha falando: "Pô, deixa eu tocar com você, deixa eu tocar com você". Aí ele aprendeu a tocar rápido, onde a gente formou o DKS, para todos. DKS era abreviação de Duca Santos, né, a gente não quis tirar, o Duca Santos, porque já tinha um nome forte já, né, então até mesmo para facilitar as vendas de show. E a gente seguiu fazendo um trabalho bem bacana lá, né, em Vila Velha, onde a gente tocava fixo no Bar do Gordinho, era toda quarta-feira, também tinha o Vila Boêmia, lá em Itapuã, ali em Vila Velha, a gente tocava fixo, onde a gente fez uma história lá, né, porque era só o comichão ali que defendia o forró, mas aí eles acabaram migrando para outro segmento musical, e a gente continuou, só que não tinha a galera do pé de serra ainda ali firme, um público legal ali em Vila Velha. Mas aí a gente fez esse forró fixo lá no Bar do Gordinho, onde começou a surgir novos forrozeiros, sabe, uma nova história ali em Vila Velha, com o Duca Santos, né, com o Marreta no Zabumba e o PJ no Triângulo. E foi isso. Mas é um lugar maravilhoso, Jorginho, Vila Velha ali ainda acho que eu tenho um pouquinho de coração capixaba aí, tá meio meio a meio aí, meio paulistano, meio capixaba. Explodiu, pai. São as palavras do Marreta, e eu concordo. Vocês realmente estavam numa fase muito bacana, velho, em Vitória. Eu vinha de vez em quando, né, de São Paulo fazer um show, uma apresentação, ou no Espírito Santo mesmo, ou na Bahia, e a gente passava por Vitória sempre, tanto subindo quanto descendo. E é um lugar maravilhoso também, a qualidade de vida incrível, Vitória, Vila Velha. Agora você em São Paulo tocando com o Léo e o Alexandre, rapaz, na verdade eu queria falar uma coisa, que sabe que o primeiro show que eu fiz tocando e cantando, foi lá em Florianópolis com o Léo, que toca zabumba com você hoje, e o Ale, que é o trianguista também da gig. Pô, interessante isso, né. E aí eu queria aproveitar e perguntar como é que é a rotina de vocês aí em São Paulo? Vocês têm uma regularidade de ensaiar toda semana? O show de vocês já é perfeito, já é tudo no metrônomo ali, tudo no grid, os breaks, todo mundo sabe. Mas vocês mantêm uma regularidade de ensaio toda semana? Como é que é os encontros de vocês, além dos shows? É, a nossa rotina perante essa demanda de shows que a gente tem, em relação ao ensaio, Jorginho, quando é música nova, né, ou composição nova, a gente dá mais uma atenção, assim, em relação ao arranjo, é um pouquinho mais demorado, então a gente pega mais firme para poder acertar da melhor forma possível. Agora quando é cover, quando a gente quer tirar uma música de outro artista, cada um vai ouvindo na sua casa, a gente tá sempre junto em viagens também, né, durante a viagem a gente coloca lá um som no carro, fica ouvindo, né, e a gente fica conversando sobre a música, né, então aquilo a gente já vai decorando, né, já sabe onde tem uns breaks da música, e aí quando a gente tá em algum lugar para passar o som, a gente passa a música, sente a energia dela, aí no camarim também, quando dá a gente ensaia,
para ficar mais firme. Então, não necessariamente a gente fica se encontrando para ensaiar o tempo todo, assim, no estúdio, né, pelo fato de ser mais prático, um trio, é só a sanfona de harmonia. Se fosse uma banda com mais instrumentos, né, seria mais interessante, mas como é 3, dessa forma a gente consegue ensaiar e fazer da melhor forma possível. Entendi, entendi demais. Gosto muito de vocês, velho, dos 3. Como é que estão os planos de vocês para o São João? Ah, o São João é a melhor época do ano pra gente, né. A nossa assessora, Déia Brandão, tá a todo vapor aí nas redes sociais, já tá captando shows, já temos bastante show aí, graças a Deus, mas ainda vai vir mais ainda. Vamos ter que dar conta, né. Já estamos preparando aí, até o corpo, né, indo pra academia, pra poder ter resistência, porque no São João é aquela correria. Às vezes você toca num show à tarde, um show corporativo, e à noite você toca numa casa de forró normal, então é puxado, mas vale a pena, né. É prazeroso, né, saber que essa época aí a gente pode ter uma remuneração melhor, então a gente conta com essa época. Tá indo bem, graças a Deus, né. Tiramos fotos de trabalho de São João novo agora, bacana. E é isso. Deus abençoe, né, este São João aí, que tenha um tempo bom também, que não venha muito frio, muita chuva, né, para atrapalhar, porque essa época é bem esperada e sabe que chuva dá uma atrapalhada, mas eu acredito que vai dar tudo certo, né. Fé em Deus, Deus tá no comando aí e vai abençoar todos nós aí. A época do São João é maravilhosa mesmo. Nossa, rola uma preparação psicológica ali para muita gente, acredito que para você também. É sobre o São João, né, pô, quando vai acabando o carnaval a gente já vai: "Nossa, São João tá chegando e tal", aquela festa bonita, aquela coisa tradicional, tão bacana. Já estamos aqui na reta final da nossa conversa. Quero te agradecer, meu querido, pela prosa. E aí no final, como já é de praxe aqui, a gente sempre pergunta uma curiosidade sobre você que ninguém saiba. Bom, uma curiosidade sobre mim, acho que são 2, vai. Acho que a galera não sabe. A primeira é que eu sou apaixonado por carros antigos. Quando eu vejo um carro antigo bem cuidado, o coração quase sai pela boca. E a outra curiosidade é que eu gosto muito de rock and roll. As pessoas olham pra mim tocando forró pé de serra, tem gente que acha que eu sou nordestino, não sou, mas sou de São Paulo aí, roqueiro também. 2 paixões aí. Legal. Ah, talvez eu que já tinha comentado que você gostava de rock, eu tinha essa informação lá no fundo da memória. E pra finalizar, me fala o nome de 10 sanfoneiros que vem na sua mente agora. Bom, vamos lá, 10 sanfoneiros? Bom, eu gostava muito de ouvir Sivuca, né, Oswaldinho, Dominguinhos, Erivaldinho, Chiquinho Alves, né, galera da mais antiga aí. E nova geração aí, pô, tem um monte, né, o Mestrinho, Tom Silva, Cleiton Gama, Cosminho, o Joãozinho que toca com o trio cristalino. Rapaz, é uma vasta de sanfoneiro bom aí. Você também toca pra caramba, sou seu fã também, é só alegria. Que abençoe, que Deus abençoe este forrozão nosso aí, né. Deus abençoe. O forró tá bem representado, né, cara. Você vê agora uma opinião pessoal aqui, quando eu ia no forró antigamente, era difícil a gente ver sanfoneiros com boas sanfonas e elétricas boas, sabe. A gente via bons sanfoneiros, pelo menos na minha visão, eu me lembro disso, da época que eu ia nos arrumadinhos no KaVeA, no Particulino da Valéria, e hoje em dia é bem comum você ver a galera com boas sanfonas e boas elétricas. E também ótimos sanfoneiros, né. Então acho que o forró tá bem representado, a gente vai ter forró aí pra eternidade. É isso aí, Jorginho. Muito obrigado, meu amigo. Um grande abraço a todos os forrozeiros aí. Que Deus abençoe a vida de cada um aí, que esse ano seja um ano maravilhoso. E é isso, vamos se ver pelos palcos da vida. Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, tamo junto, meu compadre. E pra você que ficou com a gente até agora, não esqueça de deixar o seu like, comentar nesse vídeo, dar a sua opinião sobre a nossa conversa e aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Tchau, tchau, até a próxima.